O que é pecar contra o Espírito Santo? É, na verdade, uma frase bíblica que diz isso. Todos os pecados têm o perdão de Deus, menos um, o pecado contra o Espírito Santo. Isso é bíblico. Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. O texto, Mateus, capítulo 12, versículo 31. Mas em que consiste esse pecado, né, Ronaldo? A blasfêmia não acontece somente com palavras. A gente pensa que é só na palavra que vem a blasfêmia, mas também e sobretudo com atos. Quem blasfema? Quem não se sente necessitado de Deus. Quem não se sente pecador ou se considera sem pecado. Pausa. Olha, gente, atenção. O Papa Francisco várias vezes usou essa palavra: Senhor, dai-me consciência dos meus pecados. E eu tenho rezado muito isso, porque nós vivemos numa situação do hedonismo, a situação do lacismo, onde tudo é permitido. A impressão que dá assim, não é o problema pecar, é não ser pego no pecado. Não. Então começa o pecado contra o Espírito Santo quando você não se sente pecador e você não se considera um pecador. É fechar-se ao convite de Deus à conversão. É endurecer o coração, ficar coração de pedra, a tal ponto que a pessoa não tem nenhum interesse com Deus. É sério, a indiferença. É o pecado que endurece o coração. Dizer a Deus, por exemplo, você não me interessa, estou bem sem você, não preciso de Deus na minha vida. Você acha isso um absurdo? Mas eu já ouvi muito. Às vezes não é nem falar, é agir. A indiferença é uma forma terrível de desamor. É pecado considerar que Deus não pode perdoar. É um atentado contra a providência. Lembremos do apóstolo Judas, que não conseguiu imaginar Deus perdoando pelo que ele fez e se matou. Ou negar o perdão de Deus na confissão, ou seja, é o pecado pelo qual o homem se nega livre, conscientemente ao perdão e à misericórdia de Deus. Diante dessa circunstância, o que Deus pode fazer? Nada. Você compreende? Vou citar uma frase de Santo Antônio de Pádua: Deus quer tudo, Deus pode tudo, sem o homem não quer nada. Então, se a pessoa não quer, o que pode Deus fazer? Nada. Onde Deus não pode agir, Deus não tem nada a fazer, não tem nada a perdoar, não tem nada a perdoar. Então, nada. Porque a pessoa não quer. E Deus é tão amoroso e nos deu o livre-arbítrio que respeita essa decisão errônea, porém respeita a decisão. Então as pessoas querem saber. Bem, o Catecismo da Igreja Católica, aqui no parágrafo 1864, ele responde com clareza. Eu quero ler para você e quero explicar. Ele diz assim, olha: todo pecado, abre aspas, é uma citação do Evangelho, todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É Jesus que cita isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31, e outros textos do Evangelho. Então, o Catecismo explica o seguinte: pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa livremente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Bom, não sei se você entendeu, vamos explicar. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado como os outros. Por exemplo, roubar, matar, prostituir, abortar, não sei, ofender alguém. Não é simplesmente um ato. O pecado contra o Espírito Santo é um estado de endurecimento do coração. Quer dizer o quê? Deus oferece o perdão para a pessoa, mas a pessoa não quer o perdão, não quer se arrepender. Você entende? Então, por isso que ela permanece no pecado, qualquer que seja o pecado dela. Então, o Catecismo diz aqui que
é um endurecimento do coração. Você pode querer fazer alguma coisa para uma pessoa, mas se a pessoa não quiser, não tem como você fazer. Então, o catecismo explica que não é a misericórdia de Deus que é pequena. Não. É a pessoa que se fechou para a misericórdia de Deus, se fechou para o perdão. Você pode perguntar, isso pode acontecer? Pode. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no tempo de Cristo, Cristo fez vários milagres extraordinários. E muitos sacerdotes, doutores da lei, viram que era milagre, sabiam que era milagres, mas endureceram o coração. Por quê? Porque não convinha aceitar os milagres de Jesus. Porque aceitar os milagres de Jesus significava ter que aceitar Jesus. E não convinha para eles aceitar Jesus, porque eles perderiam o lugar deles. Então, esse é um tipo de pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração. Você sabe que está no pecado. Você sabe que Deus pode te perdoar. Deus oferece o perdão, mas você não quer o perdão. Entende? O coração endureceu, o coração se fechou para a graça, para a misericórdia de Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Então, entenda bem, não é um pecado ato como os outros, é um estado. Entende? Que realmente se a pessoa morre desse jeito, ela morre na inimizade de Deus. É por isso que Jesus disse que aí não tem perdão. Não é que a misericórdia de Deus seja pequena, não, é que a pessoa se fechou para isso. Os outros pecados são também pecados que a igreja chama muitos deles de graves, né? A igreja chama, por exemplo, de pecados capitais, a soberba, ganância, a impureza, gula, ira, inveja, preguiça. Mas se a pessoa se arrepende, se a pessoa pede a Deus o perdão e quer mudar e faz um propósito de não cometer mais aqueles pecados, a pessoa sai perdoada. O catecismo da igreja diz aqui, não é, que não há pecado que a igreja não possa perdoar. Veja bem, se a pessoa estiver arrependida, se ela se confessar, se ela pedir perdão, ela pode ser perdoada. Agora, quando é que ela não pode ser perdoada? Quando ela não se arrepende, quando ela não quer mudar de vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa pode ter matado, roubado, prostituído, feito muitas coisas erradas, mas se ela se converteu, se arrependeu, acolheu a misericórdia de Jesus, pronto, ela pode ser perdoada. E o Cristo deixou isso muito claro. Da misericórdia de Deus, contou a história do filho pródigo. Contou, quando Pedro perguntou para ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Eu disse, não, Pedro, 70 vezes 7. 70 vezes 7 para o judeu significa sempre, sem limite. Porque você sabe que o 7 para o judeu significa plenitude. Não é? 70 vezes 7 é a plenitude da plenitude. É como nós somos na matemática, 2 elevado ao quadrado. É 2 vezes 2. Quer dizer, a plenitude elevada ao quadrado. A plenitude vezes plenitude. Entende? Então, Deus perdoa qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa. O não se arrepender, o não acolher a misericórdia de Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Então, algumas pessoas, às vezes, me procuram até angustiadas, com a seguinte pergunta, Padre, será que eu cometi um pecado contra o Espírito Santo? Será que eu cometi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou para o inferno? Não tem perdão mais para mim? Eu estou muito preocupado porque eu tive um mau pensamento, ou porque quando eu era jovem eu disse uma palavra maldosa contra o Espírito Santo e agora, Padre? Calma, calma que não é bem assim. Vamos entender aqui o contexto. Os judeus, os fariseus, aquelas pessoas que presenciavam os milagres de Jesus, que estavam vendo a evidência de que Jesus era o Filho de Deus, estavam resistindo à graça de Deus, resistindo à inspiração do Espírito Santo, aquele dom maravilhoso. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Qual é a blasfêmia que não há perdão? É justamente aquela da resistência ao Espírito Santo, resistência à graça. Ou seja, Deus lhe dá o dom da fé, Deus lhe dá a graça, mas você resiste. Essa resistência ao Espírito Santo, se ela é cristalizada no seu coração,
ela não tem perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque você não se arrepende. Então, se você está preocupado, pode ter toda tranquilidade que você se arrependeu, ou seja, você não resistiu ao Espírito Santo até o fim da sua vida. Então, em suma, de uma forma bem simples, o pecado contra o Espírito Santo é a resistência à graça de Deus até o fim da nossa vida. É uma maldade cristalizada no coração, uma rejeição às inspirações do Espírito Santo, que é o dom da fé, o dom da caridade, o dom da esperança, as virtudes teologais. Então, se alguém está preocupado porque pecou contra o Espírito Santo, é o primeiro sinal de que não pecou contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo é uma atitude constante de rejeição à graça de Deus, que vai até o fim da vida. Então, o que nós chamamos de impenitência final, que é o contrário da penitência final. O que é a penitência final? É a pessoa que na hora da morte, ela se arrepende dos seus pecados. É mais fácil uma pessoa que creu em Deus, que amou a Deus, que rezou, que serviu a Deus, que durante a sua vida buscou a verdade, no final da vida encontrar a penitência final. Então é muito mais lógico que eu, que você que está me ouvindo, encontremos a penitência final, do que alguém que durante a sua vida inteira rejeitou a graça de Deus. Então alguém que durante a vida inteira rejeitou a graça de Deus, endureceu o coração e muito difícil se arrependerá no último instante. Então será a impenitência final. Então, repito, o pecado contra o Espírito Santo não é uma coisa que você faça, uma blasfêmia, um mau pensamento em si, mas é a rejeição impenitente da graça de Deus, que permeabiliza o seu coração à graça de Deus. Não é que Deus não queira perdoar, mas é que a pessoa não quer tomar o remédio. Então, se um doente de uma doença grave, gravíssima, rejeita com todas as forças e não aceita o remédio, é impossível o médico curar. O remédio é a misericórdia, o remédio é a graça de Deus. Oi, amiguinhos, se inscreva no canal, dá um joinha e aperte no sininho. Compartilhe com os amigos!